Queridos irmãos e queridas irmãs, chegou o momento dos testemunhos da semana. Quero contar para vocês o que aconteceu no domingo. Esse domingo de oração lá na Igreja Santuário do Espírito Santo. Eu fui muito tocado pelo Espírito Santo durante todo o culto. Muitas vezes o Espírito Santo tocava dentro de mim e eu chorava por dentro, não conseguia segurar porque o Espírito Santo estava falando comigo. Em vários momentos, em cada caso que estava ocorrendo dentro da igreja. Teve uma mãe que levou duas crianças, dois menininhos, para ser consagrados, apresentados ao Senhor, entregue ao Senhor Jesus. Daqui a pouco eu falo mais sobre a consagração das crianças. Chegou no momento da imposição de mãos, na hora que eu fui consagrar aqueles dois meninos, eu coloquei meu dedo sobre o azeite, o óleo ungido, e consagrei na testa das crianças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entregando a essa criança ao nosso Senhor Jesus, para que o nosso Senhor Jesus tomasse conta dessa criança, que protegesse essa criança de toda doença, doenças dos finais dos tempos, das doenças malignas, das perseguições malignas. E quando eu terminei de consagrar as duas crianças, e eu voltei a derramar o azeite sobre as minhas mãos para impor as mãos sobre as pessoas que já estavam lá na fila, o Espírito Santo me tocou mais uma vez fortemente e eu não conseguia parar de chorar, que ao meu ver é um linguajar de línguas, uma palavra de línguas que acontece comigo, só que eu seguro, muitas vezes eu seguro, mas aí vem um choro muito forte. Mas uma palavra me veio, o Espírito Santo colocou uma palavra para mim. E a palavra que ele colocou foi esta: existe profeta neste altar. Existe profeta neste altar. Essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou em mim e me fez desabar em choro. Existe profeta neste altar. O que o Espírito Santo quis dizer com isso? Que aquele que está em cima do altar representando a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo é um homem extremamente de Deus, um profeta de Deus. E me chama naquele momento de profeta de Deus. Existe profeta neste altar. Foi muito forte, queridos irmãos. Para mim foi muito forte. Porque a Igreja Santuário do Espírito Santo já está inaugurada fisicamente ali, todos os domingos, né? Já fazem mais de 6 anos, já completou 6 anos. E lá no comecinho, palavras de uma outra profeta deixou muito claro quando eu fiz uma pergunta ao Senhor Jesus. Eu fiz muitas perguntas ao Senhor Jesus. Mas especificamente naquele dia eu perguntei: Senhor Jesus, eu sou um apóstolo, Senhor? Eu sou o seu apóstolo? E aí ele respondeu para a profeta: sim, é meu apóstolo. E depois respondeu: apóstolo muito ungido. Apóstolo muito ungido. Isso faz 6 anos atrás, queridos irmãos. Quando o Senhor Jesus falou para mim que eu era apóstolo, isso já faz mais de 15 anos, uns 15 anos e meio. Quando eu estava na sala da minha casa, dormindo no colchãozinho, ali do lado com a Bíblia na mão, eu acordava na noite, acendia a luz, pegava a Bíblia e pedia uma palavra. E lá, quando eu abria a palavra aleatoriamente e colocava meu dedo, o Senhor me deu uma palavra na primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala que o Senhor escolhe os seus apóstolos. E Deus me tocou tão forte naquele dia que eu tremia
demais, queridos irmãos. Eu chorava e tremia sem parar. Depois, né, como eu falei, há 6 anos atrás, ele usou uma profeta para confirmar o apostolado, o meu apostolado. Agora, neste domingo, queridos irmãos, o Espírito Santo diz para mim claramente: existe profeta neste altar. Existe profeta neste altar. Sabe, queridos irmãos, eu não sei se vocês vão acreditar, se vocês não vão acreditar. Eu confesso que no começo eu até gostaria que vocês acreditassem. Hoje já não me importo mais. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou. Eu sou aquilo que o Senhor me fez. Não foi aquilo que eu queria que fizesse, foi aquilo que Ele quis fazer em mim. E sabe a prova? Pelos frutos. São 16 anos de trabalho, 16 anos de vinda do Espírito Santo em minha vida. Eu não tenho ideia de quantas pessoas foram curadas, de quantas pessoas foram libertas de espíritos malignos nesses 6 anos, ou melhor, 16 anos. Por isso, eu não me importo se vocês vão acreditar ou não. O importante é aquilo que o Senhor me fala. E a prova é no fruto do trabalho, aquilo que eu oro, aquilo que eu intercedo, e acontece quando é da vontade do Senhor. E por muitas vezes foi da vontade do Senhor e aconteceu. Na presença maligna das forças do inimigo, implacável, imbatível. Sabe por quê, queridos irmãos? É pela fé que eu tenho. É pelo dom de libertação, de milagres que eu recebi. E a fé, o dom da fé que eu também recebi, que tenho. Isso me dá autoridade total contra o inimigo. E isto é a prova que Deus está comigo. Por isso, queridos irmãos, eu não me importo se vocês vão acreditar ou não. O importante foi aquilo que o Espírito Santo disse. Existe profeta neste altar. Amém, queridos irmãos? Amém.